A história que vamos contar hoje é mais do que uma simples reflexão sobre um gesto de Jesus. Ela é uma chave para entendermos um dos momentos mais profundos da sua paixão, um gesto simples, mas cheio de significado espiritual. Estamos falando do momento em que Jesus, após sua crucificação, dobrou o lenço que cobria o seu rosto. E, por que ele fez isso? O que esse gesto tem a nos ensinar? Qual é o seu simbolismo? Vamos explorar essas questões ao longo deste vídeo e descobrir, com a ajuda de Padre Pio, como esse gesto pode transformar a nossa vida. O gesto de Jesus de dobrar o lenço que cobria seu rosto não foi um ato de mero acaso. Ele, como sempre, estava nos ensinando algo muito maior. Cada gesto de Cristo é carregado de sabedoria divina e, muitas vezes, o que vemos como simples ações cotidianas possuem significados profundos. Esse ato, que pode ser facilmente esquecido em meio ao sofrimento da crucificação, carrega um simbolismo que toca diretamente nossos corações. A primeira coisa que devemos entender é o contexto desse gesto. Depois de ser tirado da cruz, o corpo de Jesus foi envolvido em um lenço, que era uma prática comum na época para envolver os corpos dos mortos. O lenço era usado para cobrir o rosto, mantendo o corpo respeitoso e preparado para ser enterrado. Mas, ao contrário de todos os outros corpos que eram simplesmente preparados e enterrados, o corpo de Jesus recebeu esse gesto especial. O gesto de dobrar o lenço era algo incomum, pois normalmente, o lenço seria apenas colocado de forma simples e deixado para trás. Mas Jesus, mesmo em sua morte, demonstrou seu poder de renovação. Ele não apenas deixou o lenço sobre seu rosto, mas o dobrou, dando-nos uma mensagem clara: a renovação, a ressurreição, o novo começo. Esse gesto significava que Jesus estava deixando claro para nós que a morte não tinha o último palavra. Ele estava nos dando uma esperança de que mesmo depois de grandes sofrimentos, há sempre a promessa da renovação e da vida. Agora, como podemos entender esse gesto em nossa vida cotidiana? É aqui que entra a reflexão de Padre Pio. O santo, conhecido por sua profunda conexão com o sofrimento de Cristo, interpretou muitos gestos de Jesus em sua vida espiritual. Para Padre Pio, cada ação de Cristo era um ensinamento. Ele acreditava que o sofrimento de Jesus não era apenas para salvar a humanidade, mas também para nos mostrar o caminho da superação pessoal, da renovação interior e da confiança em Deus. Em muitas das suas cartas, Padre Pio fala sobre o sofrimento como um meio de crescimento espiritual. Ele nos ensina que, assim como Cristo venceu a morte e nos deu a promessa da ressurreição, nós também podemos superar nossas próprias mortes espirituais, como os momentos de desesperança, tristeza e desilusão. Padre Pio nos encoraja a ver o sofrimento como uma chance de renascimento, um momento onde podemos colocar toda a nossa confiança em Deus e aguardar, com fé, o momento da renovação. Quando olhamos para a crucificação de Cristo, vemos que ele não se entregou ao desespero, mas manteve sua confiança em Deus, mesmo diante da morte. Assim como o lenço foi dobrado por Jesus, também podemos dobrar nossos próprios desafios e entregá-los a Deus, aguardando sua intervenção. Esse é o poder desse gesto simbólico. O lenço não foi apenas dobrado, mas foi deixado ali como um sinal para todos os cristãos que passariam por ele. A morte não tem a última palavra, e a esperança é sempre possível. Quando você enfrenta desafios em sua vida, quando o sofrimento parece insuportável, lembre-se de que Cristo não abandonou seu corpo e nem a humanidade. Ele, na verdade, usou esse gesto para nos ensinar que, mesmo no sofrimento, há uma transformação divina aguardando cada um de nós. Padre Pio acreditava profundamente na oração como meio pelo qual podemos alcançar essa transformação. Em suas orações, ele constantemente pedia por força, por fé e por renovação espiritual. Ele sabia que, assim como Cristo foi capaz de superar a morte, nós também podemos superar nossas dificuldades através da oração constante e da confiança em Deus. Ele nos ensinava que a oração é a chave para nos mantermos firmes durante os momentos difíceis e para alcançarmos a verdadeira paz e transformação espiritual. Por meio do ato de oração, nos conectamos com a força de Deus, assim como Jesus estava conectado a Deus mesmo enquanto estava na cruz. Quando oramos, dobramos nossas angústias diante de Deus, assim como Jesus dobrou o lenço sobre seu rosto. Essa ação simbólica nos lembra que,
ao entregarmos nossas preocupações e desafios, estamos confiando que Deus trará uma resposta divina, seja em forma de consolo, renovação ou até milagres. Esse gesto de Jesus também fala sobre a confiança em Deus. Quando olhamos para a vida de Padre Pio, vemos um homem que viveu completamente entregue à vontade de Deus. Ele sabia que o sofrimento, por mais doloroso que fosse, fazia parte de um plano maior. Esse gesto de Cristo, de dobrar o lenço, é um convite a confiar plenamente no plano de Deus para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos entender as dificuldades pelas quais passamos. A dúvida e o medo são inimigos poderosos, mas são combatidos pela fé e pela confiança em Deus. Quando você sentir que está perdendo a esperança, lembre-se do gesto de Jesus e de tudo que ele representa. Lembre-se que, como Jesus dobrou o lenço sobre seu rosto, ele também pode dobrar as dificuldades de sua vida, transformando-as em algo novo, mais forte e mais alinhado com os seus planos divinos. Por isso, ao refletirmos sobre esse gesto simples de Cristo, somos chamados a viver a nossa fé com mais intensidade. Devemos procurar a renovação, a superação dos nossos medos e a confiança em Deus. Cristo nos deu esse símbolo para que possamos, em nossos próprios momentos de dificuldade, ver a luz da renovação e da esperança. Nos próximos momentos, convido você a parar, a refletir sobre os desafios que tem enfrentado e a imaginar como esse gesto de Cristo pode impactar a sua vida. Lembre-se de que não importa o tamanho do seu sofrimento ou da sua luta, há sempre a possibilidade de renovação e transformação. Assim como Jesus dobrou o lenço, você também pode dobrar as suas preocupações, entregando-as a Deus e esperando pela sua resposta. Não tenha medo do que o futuro reserva. Confie que Ele está com você, guiando seus passos e oferecendo sempre a chance de um novo começo. E, como o Padre Pio nos ensina, nunca devemos perder a esperança. Através da oração constante, da confiança em Deus e da fé, somos capazes de transformar nossas vidas, independentemente das adversidades. Assim como Jesus se sacrificou para nossa salvação, devemos estar dispostos a seguir seus passos, com coragem e fé. Ao fazer isso, experimentamos a verdadeira renovação. Agora, quero que, neste momento, você feche os olhos e faça uma oração de entrega e confiança. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a transformar nossas dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual e que, assim como Ele, possamos confiar totalmente em Deus. Que possamos ver, mesmo nas situações mais difíceis, a luz da renovação que Ele nos promete. Oração. Senhor Jesus, obrigado por nos mostrar, através do teu gesto simples, mas profundo, o caminho da renovação. Que possamos, em nossas vidas, aprender a confiar em Ti em todos os momentos, principalmente nas dificuldades. Dobre as nossas angústias, Senhor, e transforme-as em algo novo, mais forte e mais alinhado com a Tua vontade. Que a nossa fé seja constante, e que, através da oração e da confiança em Ti, possamos sempre renovar nossas vidas e corações. Amém. Agora, vamos dar um passo mais em nossa jornada de fé. Lembre-se de que, como o lenço foi dobrado por Jesus, suas dificuldades podem ser transformadas em bênçãos. Confie, ore e espere no Senhor. Ele é fiel para renovar sua vida. A caminhada de fé é marcada por momentos de dificuldades que, muitas vezes, nos fazem questionar os propósitos divinos. No entanto, ao meditarmos sobre o gesto de Jesus de dobrar o lenço que cobria o seu rosto, somos convidados a ir além da superficialidade da dor e a perceber algo mais profundo, a presença constante de Deus, mesmo nas horas de maior sofrimento. A morte de Cristo não foi o fim. Ela foi o prelúdio da ressurreição, do novo começo, da vitória sobre a escuridão da alma humana. E é exatamente isso que Ele quer que nós entendamos. Não importa o quão sombria a noite pareça, a aurora sempre virá. Padre Pio, com sua vida repleta de dores e lutas físicas, teve uma experiência que ilustra perfeitamente essa verdade. Ele, que sofreu tantas adversidades ao longo de sua vida, nunca permitiu que o sofrimento o afastasse de Deus. Em vez disso, ele olhava para o sofrimento como uma forma de imitação de Cristo, uma forma de compreender mais profundamente o mistério da cruz. Para ele, as dificuldades eram meios através dos quais ele poderia se aproximar mais de Cristo e de sua salvação.
Ele não via o sofrimento como algo que deveria ser evitado, mas como uma oportunidade para crescer espiritualmente, para entrar mais profundamente no mistério de Deus. Assim como Jesus, ao dobrar o lenço, demonstrou que a morte não era o fim, Padre Pio também nos ensinou a olhar para a dor como uma ponte que nos conecta mais diretamente a Deus. Ao contrário de evitar a dor ou fugir dela, Padre Pio ensinava a aceitá-la com humildade e fé. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento de forma deliberada, mas sim que devemos entender que, em nosso caminhar cristão, a dor pode ser uma oportunidade de transformação e amadurecimento espiritual. Jesus, em sua vida terrena, nunca fugiu das dificuldades. Ele as enfrentou com coragem, com paciência e, mais importante ainda, com fé inabalável em Deus Pai. O gesto de dobrar o lenço nos fala disso. Ele não deixou o lenço de qualquer maneira, mas o dobrou, mostrando que mesmo diante da morte, ele estava em controle de tudo. Nada aconteceu por acaso. Assim, quando enfrentamos dificuldades, devemos olhar para elas não com o olhar de quem se sente perdido, mas com o olhar de quem sabe que a vitória já está garantida. O gesto de dobrar o lenço é, portanto, um convite a mantermos nossa fé firmada na certeza de que a vitória de Cristo será também a nossa vitória. Padre Pio sempre afirmou que, ao enfrentarmos o sofrimento com fé, podemos encontrar em cada momento difícil um caminho para a salvação. Esse caminho não é fácil, mas é recompensador. Ele falava constantemente sobre o poder da oração. Para ele, a oração não era apenas uma maneira de pedir coisas a Deus, mas uma forma de nos unirmos ao coração de Deus e, assim, participarmos de sua vontade divina. Por meio da oração, é possível transformar a nossa perspectiva sobre o sofrimento, vendo nele um meio de união com Cristo. Em suas cartas, Padre Pio se referia muitas vezes à oração como um diálogo com Deus, um momento em que não apenas falamos, mas também ouvimos. Ao fazer isso, conseguimos perceber que, por trás de cada dificuldade, Deus tem um propósito maior. O gesto de Jesus, ao dobrar o lenço, pode ser entendido como uma maneira de nos ensinar a dobrar nossas próprias dificuldades com fé. Quando dobramos nossas angústias, assim como ele dobrou o lenço, estamos dizendo que confiamos em Deus para resolver aquilo que nos aflige. A ação de dobrar é uma ação de entrega. É a nossa maneira de dizer: Senhor, eu confio que a minha vida está em suas mãos. No entanto, a oração não é apenas uma forma de entrega. Ela é também um meio de nos fortalecer. Quando oramos, nos conectamos com o divino de uma maneira que nos dá a força necessária para enfrentar as adversidades. Assim como Jesus, ao dobrar o lenço, demonstrou força e controle em meio ao sofrimento, a oração nos dá a força para permanecer firmes mesmo quando o mundo parece estar desabando ao nosso redor. A oração é o alimento da alma. Sem ela, nossa vida espiritual enfraquece. Mas, quando nos dedicamos à oração com fé, somos fortalecidos. Quando estamos diante das dificuldades, devemos nos lembrar de que a oração é nossa maior aliada. Ela é o meio pelo qual nos colocamos na presença de Deus e recebemos de sua graça o consolo e a força que precisamos para seguir em frente. A oração também nos lembra que estamos, como disse Padre Pio, nas mãos de Deus. Ao olharmos para o gesto de Jesus de dobrar o lenço, podemos entender que, mesmo no sofrimento, ele não nos deixou. Ele estava sempre presente, mesmo quando parecia estar distante. Essa presença constante de Deus, mesmo nos momentos de sofrimento, é algo que deve nos dar esperança. Como Jesus nos ensina através do gesto do lenço, podemos confiar que Deus nunca nos abandona. Mesmo nos momentos em que não sentimos sua presença, Ele está conosco. O lenço dobrado é, portanto, um sinal de que, mesmo quando tudo parece perdido, a presença de Deus está ali, aguardando para nos renovar. A renovação é sempre possível, desde que tenhamos a fé necessária para enxergá-la. Padre Pio, com toda a sua experiência de sofrimento e fé, sabia disso. Ele passou por muitas provações durante sua vida, mas nunca perdeu a esperança. Ele viu em cada sofrimento uma oportunidade de se aproximar mais de Cristo e, em última instância, de se unir ao Pai Celestial. Esse é o convite que Jesus nos faz: viver a fé com confiança, sabendo que Ele está sempre presente, mesmo nas horas mais sombrias. É importante refletir sobre como reagimos quando enfrentamos dificuldades.
Muitas vezes, nossa primeira reação é a desesperança, o desânimo. É natural sentir-se assim, pois somos humanos. Mas, ao olharmos para Jesus, vemos um modelo de como devemos reagir. Ele não se desesperou. Ele aceitou o sofrimento com coragem e, mais importante, com confiança em Deus. O gesto de dobrar o lenço é um convite a agirmos da mesma maneira, com coragem, com confiança em Deus e, acima de tudo, com a certeza de que a renovação é possível. Agora, pense por um momento nas suas próprias dificuldades. Como você tem reagido a elas? Você tem tentado enfrentá-las com fé, confiando que Deus pode transformá-las? Ou tem permitido que elas te desanimem, te afastando da confiança em Deus? O gesto de Jesus nos ensina que, mesmo nas piores circunstâncias, podemos escolher confiar em Deus. Assim como ele dobrou o lenço, nós também podemos dobrar nossas preocupações e entregá-las a Deus. Padre Pio nos ensina que, ao colocarmos nossas dificuldades nas mãos de Deus, experimentamos uma transformação interior. Não estamos mais sozinhos no sofrimento. Deus caminha conosco. Ele nos fortalece. Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. O gesto de dobrar o lenço, quando observado de perto, é uma mensagem de confiança e de entrega. Quando colocamos nossas angústias diante de Deus, com fé, estamos fazendo o mesmo gesto, entregando tudo nas mãos dele, confiando que ele cuidará de nós. Por isso, ao refletir sobre o gesto de Jesus, somos convidados a fazer o mesmo em nossa vida. Devemos dobrar nossas dificuldades, nossas dores, nossas incertezas e entregá-las a Deus. Ao fazer isso, experimentamos a renovação que Ele nos promete. A dor, que antes parecia insuportável, se torna uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para nos fortalecermos em nossa fé e para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Esse é o poder da fé. Oração-reflexão. Senhor, neste momento de reflexão, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e dificuldades. Como Jesus dobrou o lenço, dobramos nossas dores diante de Ti, confiando que, em Tuas mãos, elas serão transformadas. Fortalece nossa fé, Senhor, para que possamos enfrentar as dificuldades com confiança em Ti, sabendo que, em cada momento de sofrimento, há uma oportunidade de crescimento espiritual e de renovação. Que, através da oração, possamos encontrar sempre a força necessária para seguir em frente, sabendo que a Tua graça é suficiente para nós. Em nome de Jesus, amém. Agora, com esses pensamentos em mente, lembre-se de que o gesto de Jesus nos lembra que a transformação está sempre ao nosso alcance. Que possamos, a cada dia, dobrar nossas dificuldades e entregá-las nas mãos de Deus, confiando que Ele sempre nos guiará para a renovação. Com o coração entregue e os olhos voltados para o alto, seguimos nessa caminhada de fé, sustentados pelo exemplo de Jesus e pela vida santa de Padre Pio. Mas não basta apenas entender o gesto do lenço dobrado como um sinal de esperança. É preciso viver essa esperança, dia após dia, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. E para isso, precisamos mergulhar mais fundo em uma prática que sustentou tantos santos ao longo dos séculos, o abandono total à vontade de Deus. Esse abandono não é passividade. Pelo contrário, é um ato de confiança ativa, um movimento interior que diz: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio que Tu sabes o que é melhor para mim. Padre Pio repetia constantemente que deveríamos confiar cegamente na providência divina. Ele mesmo viveu situações que pareciam absurdas aos olhos humanos, foi perseguido, caluniado, incompreendido até por membros da própria Igreja. No entanto, nunca perdeu sua confiança em Deus. Ele sabia que tudo aquilo fazia parte de um plano maior, que muitas vezes só se revela com o tempo ou na eternidade. E é esse olhar para o eterno que precisamos cultivar. Porque quando olhamos apenas para o momento presente, muitas vezes enxergamos apenas a dor. Mas quando olhamos para o alto, vemos a cruz com outros olhos. Ela já não é apenas um símbolo de sofrimento, mas um portal para a ressurreição. Assim como o lenço dobrado apontava para o reencontro com os discípulos, a nossa cruz também anuncia que algo novo virá, e virá das mãos do próprio Deus. Padre Pio tinha plena consciência disso. Por isso, mesmo com as chagas sangrando em suas mãos e pés, ele continuava a atender confissões por horas e mais horas.
Não por obrigação, mas por amor. Um amor que compreendia que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, tem poder redentor. Ele sabia que seu sofrimento podia, de alguma forma misteriosa, ajudar na salvação das almas. E isso o enchia de paz. Muitas vezes, nós fugimos do sofrimento. Tentamos ignorá-lo, silenciá-lo, evitá-lo a qualquer custo. Mas Padre Pio nos mostra que, quando o acolhemos com fé, ele se transforma. Não é que ele deixa de doer, mas ele passa a fazer sentido. Ele passa a ser um caminho de união com Deus. E, mais do que isso, passa a ser uma forma de colaborarmos com a obra da salvação. Afinal, como diz São Paulo, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja, Colossenses 1,24. Isso é algo profundo. É dizer que nosso sofrimento não é inútil. Ele pode ter um valor eterno, se for oferecido com amor. E é por isso que devemos aprender a rezar em meio às nossas dores. Não apenas pedindo alívio, embora isso também seja legítimo, mas oferecendo nosso sofrimento como um dom a Deus, como um sacrifício que, unido ao de Cristo, pode transformar o mundo. É por isso que tantos fiéis recorrem a Padre Pio nas horas de angústia. Porque veem nele um companheiro de jornada, alguém que não só entende a dor, mas que a viveu intensamente, sem jamais perder a fé. Ele é um testemunho vivo de que é possível passar pelo vale da sombra da morte e sair do outro lado mais fortalecido, mais puro, mais próximo de Deus. E talvez esse seja um dos maiores frutos da dor vivida com fé, a purificação. As dificuldades da vida, quando aceitas com confiança, vão lapidando nosso coração. Vão retirando o orgulho, a vaidade, a autossuficiência. Vão nos tornando mais humildes, mais pacientes, mais compreensivos com a dor alheia. Vão nos tornando mais parecidos com Cristo. Padre Pio dizia: não se aflijam se não conseguem entender os desígnios de Deus, a obediência e a confiança bastam. Isso nos ensina que, mesmo sem compreender, podemos descansar em Deus. E quando descansamos em Ele, encontramos uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que nasce da certeza de que nada é em vão quando está nas mãos de Deus. E aqui, mais uma vez, voltamos ao gesto de Jesus, o lenço dobrado. Ele não saiu às pressas do túmulo. Não deixou tudo desorganizado como se tivesse sido surpreendido. Ele deixou um sinal. Um sinal que dizia: eu voltarei. Um sinal que traz ordem no meio do caos. Um sinal de esperança no meio da dor. E é isso que ele continua fazendo em nossas vidas. Mesmo quando tudo parece bagunçado, ele vai deixando sinais. Sinais de que não estamos sozinhos, de que ele está cuidando de tudo. Mas para enxergar esses sinais, é preciso estar atento. É preciso silenciar o coração. É preciso ter uma vida de oração. Porque Deus fala, sim, mas fala no silêncio. Fala na brisa suave. Fala na calma da alma. E Padre Pio nos ensinava a cultivar esse silêncio interior. Mesmo em meio ao barulho do mundo, mesmo nas dores mais intensas, ele se recolhia em oração, em intimidade com Deus. E é ali, nesse espaço sagrado, que os sinais se tornam visíveis. Quantas vezes, em momentos de dor, não percebemos que uma palavra, uma música, um gesto de alguém, foram como um lenço dobrado para nós? Pequenos sinais de que Deus está presente. De que Ele está agindo. De que Ele não nos abandonou. E esses sinais nos sustentam. Nos dão forças para continuar. Para não desistir. Para acreditar que, sim, algo novo está por vir. É por isso que, mesmo diante das situações mais difíceis, devemos repetir com confiança: Jesus, eu confio em vós. Essa foi uma das orações mais repetidas por Padre Pio. E ela tem uma força imensa. Porque, quando confiamos, abrimos espaço para que Deus haja. Quando confiamos, não estamos mais tentando controlar tudo sozinhos. Estamos dizendo: Senhor, faz como quiseres. Eu me abandono em Ti. E é esse abandono que nos liberta. Liberta do medo, da ansiedade, do desespero. Liberta do peso de querer entender tudo. Porque a fé não exige entendimento. Exige confiança.
E quando confiamos, o impossível se torna possível. As portas se abrem. A paz retorna. A esperança floresce. E a vida ganha um novo sentido. Se hoje você está passando por um momento difícil, lembre-se do lenço dobrado. Lembre-se de que Jesus já venceu. E ele deixou sinais para que você também possa vencer. Lembre-se de Padre Pio, que sofreu, chorou, mas nunca desistiu. Ele é a prova viva de que a fidelidade a Deus, mesmo nas tempestades, nos conduz a um lugar de bênção. Por isso, não desanime. Continue rezando. Continue confiando. Continue dobrando suas dores diante de Deus. Porque o tempo da ressurreição chega para todos os que permanecem firmes na fé. A história de Jesus não terminou na cruz. E a sua também não termina na dor. Há um novo começo esperando por você. Basta continuar. Basta confiar. Basta acreditar que, como disse o Mestre, eu voltarei. Oração de confiança. Senhor Jesus, diante das minhas dores, dos meus medos e incertezas, eu coloco o meu coração em tuas mãos. Como o lenço dobrado que deixaste no túmulo, deixo hoje diante de ti os meus sofrimentos, com a certeza de que tu és o Deus que transforma a morte em vida, a tristeza em alegria, a noite em aurora. Ensina-me a confiar, mesmo sem entender. Ensina-me a esperar, mesmo quando tudo parece perdido. E, como o Padre Pio, dá-me um coração que ama, que suporta e que se entrega, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Amém.